Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Gabriela Brilhante, sou assistente social, especialista em gerontologia e mestrando em sociologia. E componho a equipe do programa Assistência do SESC, atuando junto aos grupos sociais de idosos. É com muito prazer que abrimos a programação Longevidade em Movimento Conectando Vidas, para dialogarmos sobre o envelhecimento enquanto conquista social e a importância do Dia Internacional do Idoso na data 1º de outubro, conforme instituído pela Organização das Nações Unidas. Data esta que nos remete à necessidade de pensarmos como o envelhecimento alcança as agendas públicas, o compromisso social de promoção de qualidade de vida e dignidade para aqueles e aquelas que tanto contribuem socialmente, economicamente e culturalmente para a nossa sociedade. A sociedade brasileira começou a vivenciar desde os anos de 1960 as transições demográfica, epidemiológica e jurídica, o que nos faz pensar o envelhecimento populacional como uma conquista social, mas que também implica em desafios para atender às demandas desta população que está envelhecendo. Desta forma, como estamos cuidando e pensando acerca desta conquista? Quais são as necessidades de quem envelhece? Como o envelhecimento, a velhice e as pessoas idosas são percebidas socialmente? Essas são perguntas importantes para que possamos refletir como o poder público e a sociedade em geral percebem as necessidades e os impasses advindos com essa conquista, que não se restringe a uma rápida conceituação dos índices demográficos que indicam que uma população envelhece, ou seja, quando se tem a redução das taxas de mortalidade e de natalidade, ao passo que se aumenta a expectativa de vida de uma população. Esses são indicadores muito importantes, sem dúvida, mas é preciso de mais. O envelhecimento enquanto conquista social não significa apenas anos acrescentados à vida, mas como estão sendo vividos esses anos a mais. Importante destacar que, enquanto população, não estamos chegando apenas aos 60 anos, mas sim chegando aos 80 anos. É possível vermos cada vez mais histórias de pessoas centenárias. Desta forma, como vamos lidar com as diferenças e necessidades daqueles que chegam aos 60, 70, 80 e 90 anos ou mais? Não podemos considerar que as necessidades dos que chegam aos 60 são as mesmas de quem chega aos 90 anos ou mais. E dentro deste percentual, quem tem maior expectativa de vida são as mulheres. No entanto, como elas estão envelhecendo? Aproveito para fazer o destaque à existência de múltiplas velhices, ou seja, não envelhecemos todos e todas da mesma forma e com as mesmas condições. As mulheres, por exemplo, vivem mais, mas também demandam olhares específicos, pois no campo da atenção à pessoa idosa, elas são as que mais dependem das instituições de longa permanência, as ILPIs, passam mais tempo viúvas e convivem com mais doenças crônicas. Neste sentido, precisamos avançar nos debates para a construção de políticas públicas eficientes para uma população envelhecer bem, onde não podem ser desconsideradas de tais políticas a compreensão do curso de vida das pessoas, desde a infância à velhice. Outro aspecto a ser considerado é reconhecer que vivemos em um país marcado pelas desigualdades sociais. É urgente pensar os mais diversos marcadores sociais como classe social, gênero, raça, etnia, religião e gerações. Para isso, nosso debate precisa caminhar para o entendimento do que são os direitos previstos na lei versus a efetividade na vida e nas relações entre os indivíduos, sendo necessário o empenho concreto da administração pública, ou seja, do Estado na decisão política em cumprir a lei, o que implica diretamente em tornar leis em realidade concreta, sendo um dos caminhos a formulação e execução de políticas públicas nas mais diversas áreas que correspondem aos direitos fundamentais e sociais, desde a saúde à segurança pública. Quero fazer o destaque para a importância de órgãos como o Ministério Público, os Conselhos de Direitos e entidades de controle social, que assumem a posição de pressionar e estimular os governos no sentido da garantia e efetividade dos direitos sociais, por meio da participação social. Ou seja, para garantirmos o envelhecimento enquanto uma conquista, precisamos ficar atentos e atentos para a nossa participação social e política, enquanto pessoas, a terem seus direitos garantidos. Mas quais são as legislações mesmo? Onde estão previstos os direitos da pessoa e da população idosa? Farei o destaque para alguns, como a Constituição Federal de 1988,
a Política Nacional do Idoso, Lei número 8.842 de 1994, o Estatuto do Idoso, Lei número 10.073 de 2003, e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Portaria número 2.528 de 2006. Colocando como exemplo o que rege a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 230, diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Neste contexto, como estão distribuídas as responsabilidades entre família, Estado e sociedade? Quais os desafios que visualizamos para termos a efetividade desses direitos garantidos? É verdade que a família compõe uma grande e importante rede de proteção social, mas precisamos ser criteriosos ao pensar os papéis desempenhados pela família nesta relação de cuidado. Como, por exemplo, socialmente e culturalmente, são as mulheres que, em sua maioria, estão ligadas à imagem do cuidado. Ao longo de sua vida, cuidam dos filhos, dos cônjuges e familiares em geral, o que também tem impacto no processo de envelhecimento desta população. Ou seja, não podemos deixar de debater acerca da omissão do Estado, o qual, muitas vezes, é fator de risco para termos as famílias sobrecarregadas e até culpabilizadas por não conseguirem desempenhar este papel como rede de proteção social para a pessoa idosa. O Estado, por sua vez, é responsável por formular as legislações que asseguram os direitos da pessoa idosa. No entanto, contraditoriamente, promove no imaginário social a ideia de que a pessoa idosa é responsável pelo desequilíbrio das políticas de previdência e saúde. Nesse sentido, a velhice precisa ser compreendida como uma questão social e não apenas privativo ao indivíduo. Este é o ponto de partida para entendermos como a assistência a quem envelhece sai da lógica da caridade e alcança a lógica da garantia de direitos fundamentais e sociais, que são a saúde, assistência, previdência, moradia, transporte, cultura, esporte e lazer, todos estes previstos no Estatuto do Idoso. Desta forma, para irmos finalizando o nosso momento, gostaria de trazer alguns pontos de reflexão neste 1º de outubro. A necessidade da construção de uma cultura que contribua para a desconstrução de estereótipos e mitos acerca da velhice, tão replicados nesse contexto da pandemia causada pela Covid-19. De compreender que somos capazes de aprender e se desenvolver em qualquer momento e estágio da vida, validando aqui a educação ao longo da vida como um direito fundamental. Também de que precisamos pensar em estratégias de prevenção à violência contra a pessoa idosa, visto que os dados de violência, ainda tão presentes, é o oposto do que desejamos e vai na contramão da garantia de direitos. Que possamos pensar no potencial da intergeracionalidade como uma estratégia para a construção de uma sociedade mais digna e justa para todos, onde apostamos na coeducação entre as gerações, assim como em estratégias que conversem com a inclusão digital e a aproximação das pessoas idosas com as novas tecnologias. Neste sentido, quero destacar neste 1º de outubro que o Serviço Social do Comércio, SESC, por meio do trabalho social com grupos de idosos, vem contribuindo há mais de 36 anos no estado do Ceará e mais de 60 anos em todo o Brasil, de forma pioneira, com atividades e projetos que defendem o protagonismo da pessoa idosa, valorizando suas experiências e histórias de vida. Quero me despedir desse momento com um breve trecho da música Lema do cantor e compositor Ney Matogrosso, que diz assim: "Não vou lamentar a mudança que o tempo traz, não. O que já ficou para trás e o tempo a passar sem parar jamais. Já fui novo sim, de novo não. Ser novo para mim é algo velho. Quero crescer, quero viver o que é novo sim. O que eu quero assim é ser velho. Envelhecer, certamente, com a mente sã, me renovando dia a dia, a cada manhã."